Hey pessoas, como estão? Tudo bem? Eu sou a Maíra, professora de língua portuguesa e literatura, e neste vídeo vamos conversar um pouco sobre verbos. Gente, vamos falar um pouco sobre verbos. Verbos enquanto classe de palavras e enquanto suas regularidades e irregularidades verbais. Gente, pensar em verbo é o mesmo que pensar na palavra que indica uma ação, por exemplo, correr, comprar, ou ainda uma palavra que indica um estado, estar feliz, ser feliz, tá? Ou ainda uma palavra que indica um fenômeno, como um fenômeno da natureza, chover, amanhecer e assim por diante, beleza? Então, os verbos, eles são muitos, é claro, e eles vão se subdividir em algumas classificações e nós vamos falar com muita brevidade sobre cada uma delas. Gente, primeira coisa, verbos regulares. Regular é aquele verbo que, quando conjugado para as pessoas do discurso, não vai ter o seu radical ou a sua terminação alteradas. Como assim? Vamos pensar aqui no verbo cantar, por exemplo. Cantar é o verbo no infinitivo. Ó, a parte dele que vai se repetir para todas as outras pessoas é cant. Nós vamos chamar essa parte de radical. Inclusive, vai ter uma aula sobre estrutura e formação de palavras, beleza? Cant é a parte que se repete para as outras formações desse verbo. Por exemplo, eu, no presente, canto. Tu cantas. Ele canta. Percebam que o cant, ele se repete no eu, no tu, no ele e vai se repetir no restante. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. No pretérito perfeito, que é o ontem. Ontem eu cantei, ontem tu cantaste e assim por diante. Ele vai, então, quando o verbo é regular, essa partezinha que é chamada de radical vai se repetir nos demais e nas demais conjugações, beleza? Mesma coisa vai acontecer aqui, ó, com o vender. Eu vendo, tu vendes, ele vende. Nós vendemos, o vende continua em todas as outras conjugações ou flexões, beleza? Verbos irregulares. Verbos irregulares são aqueles verbos que sofrem alguma alteração no radical ou na terminação quando são conjugados. Diferente dos anteriores, gente, eles não vão continuar com o mesmo padrãozinho, eles vão mudar, alguma coisa neles vai mudar, tá? Exemplos, pedir, ó, eu, vejam só, o pedir, o radical do verbo pedir, gente, é essa parte que vem antes da terminação ir ali, né? O pede. Eu pido. Lógico. Não, né, gente? Eu peço. Vejam que já na primeira pessoa e no presente, esse verbo mudou, né? De pede virou peço. Entendem? Isso é verbo irregular. Outro exemplo, fazer. Eu faço. Não, eu faço. Beleza? No presente. Notem que o Z ali vai para algum lugar, beleza? Isso é verbo irregular. Verbos anômalos. Anômalos são aqueles verbos que sofrem uma alteração muito grande, tá? Nem a primeira letra deles vai continuar no momento em que eles forem conjugados. Por exemplo, o verbo ser. Hoje eu sou. Ontem eu fui. Antigamente eu era. Vejam, era, fui e sou, que vem do verbo ser. Então, são modificações muito grandes sofridas pela palavra. Por isso que o verbo é anômalo, beleza? Verbos defectivos. Verbos defectivos são aqueles verbos que não podem ser conjugados para todas as pessoas. Por exemplo, o verbo falir. Eu falo. Falo é verbo falar, é outro verbo. Certo? Então, falir não tem como conjugar para a primeira pessoa. Colorir, eu coloro, não dá certo, tá? Para as demais, ele coloriu, tá? Dá certo para as outras, mas para algumas das pessoas do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles, não tem como conjugar, beleza? Verbo defectivo. Anômalo, então vejam só, retomando. Regular, não tem muita alteração, o radical vai permanecer. Irregular vai ter alteração no radical ou na terminação, mas é uma alteração sutil, você aguenta ela, beleza? Verbo anômalo, alteração extrema. Os principais exemplos são ser e ir. Vejam, era, fui, ser e sou, beleza?
Verbo defectivo. Defectivo é porque tem algum defeitinho, tá? Mas não é tão grande. Qual que é o defeitinho dele? Não ser conjugado para todas as pessoas, beleza? Verbos impessoais. Verbos impessoais são aqueles verbos que não vão ter um sujeito para eles. Então, verbo haver, que eu coloquei aqui, e verbo fazer, tem um detalhe. O verbo haver é só quando ele expressa sentido de existir. Por exemplo, há muitos alunos na sala. Quando eu coloco esse há, não tem sujeito para ele não se refere a uma pessoa. Não tem, por isso que é impessoal, não tem uma pessoa ali, um sujeito ali. Beleza? Fazer, quando indica tempo decorrido. Ele não vai ter sujeito, ele vai ser um verbo impessoal, portanto. Então, por isso que eu não vou falar assim, gente, fazem 2 anos que eu estudo. Fazem 3 meses que eu tô fazendo alguma coisa. Não, faz 2 anos que eu estudo. Faz 3 meses que eu... Não, faz quase 30 anos que eu nasci. São impessoais também os verbos que expressam fenômeno da natureza. Por exemplo, choveu. Eu não preciso falar o dia choveu, porque se choveu, eu sei que choveu, tá? Amanheceu, o dia só o dia que amanhece, tá? Anoiteceu, nevou. São verbos que não tem um sujeito, porque eles por si só já indicam tudo o que aconteceu. Verbos unipessoais. Unipessoais, gente, vamos pensar em cachorrinho, em gatinho, tá? Cachorrinho late, e só ele late. E pronto, acabou, tá? Gato mia, e só ele mia, tá? Além disso, não tem como eu conjugar para a primeira pessoa. Eu lato, eu mio, né? Não dá certo, porque são coisas que a gente não faz. Então, ele late, ele mia. O gato mia, o cachorro também. Tô brincando. Entenderam? Então, ele só vai ser conjugado na terceira pessoa. E são os verbos uivar, por exemplo, grunhir, essas coisas. Os verbos que estão relacionados às ações dos bichinhos, ok? E, por fim, verbos abundantes. Esses são abençoados. Quando Deus olhou para o português e falou, vou fazer os verbos abundantes para nem tudo ser perfeito. E aí eles existem. Verbos abundantes são aqueles que têm 2 formas de ocorrência, vamos dizer assim. Por exemplo, ganhar, tem o ganho e o ganhado. Pagar, tem o pago e o pagado. Imprimir, tem o imprimido e o impresso. E quando é que eu vou usar cada um deles? Aí tem algumas regras e vai ter uma aula só para isso, beleza? Gente, de maneira muito rápida, estas são algumas das classificações dos verbos. Assistam as demais aulas. Obrigada se você chegou até aqui. Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário, seu like, enfim, qualquer coisa. E obrigada. Até mais!